Vão chegando, pessoal. Bora! Bora, já estamos começando! E aí, pessoal, aqui é o Jack, você está no Estratégia de Guerra Lives Diárias para Homens de Verdade. E eu comecei falando para você sobre, falei ontem, comecei a primeira parte, como ser um crianção, né? Eu falei para vocês a primeira coisa, para você ser um crianção, não ouça os seus pastores, com base em Efésios 4, do verso 11 ao verso 16. E eu quero falar com vocês agora, hoje, segundo passo para você ser um crianção. E aqui eu me dirijo principalmente para os homens. E principalmente assim, então eu estou falando com um grupo grande de gente, todo mundo que acessa essa live. Mas meu alvo, primeiro funil, seria os homens. E se eu pudesse escolher, óbvio que as irmãs podem continuar aí, né? Segue ouvindo. E se eu pudesse escolher um outro grupo dentro dos homens, o meu foco seriam os solteiros, os jovens solteiros, tá bom? Os jovens solteiros. E se eu pudesse escolher mais um grupo aí, os jovens solteiros, eu estou aqui me dirigindo basicamente aos homens que têm menos de 30 anos de idade. Né? Então aí, seus entre 15 e 25 anos de idade. Mas é óbvio que isso aqui acaba servindo para muito mais pessoas, para muito mais homens e para muito mais gente que eu sequer consigo imaginar. Então, porque a pregação, a palestra, o vídeo, não importa o que seja, quando é sobre a palavra de Deus, quando é bíblico, o Espírito Santo ele pega isso e ele aplica ao contexto do qual a pessoa está recebendo. Então, talvez você não tem nada a ver com o contexto que eu estou aqui imaginando falar, mas o Espírito Santo vai pegar isso e vai aplicar ao seu contexto, tá bom? Então, o primeiro passo para você ser um crianção, na primeira parte falei ontem sobre não ouvir os pastores, falei sobre a natureza dos pastores. Se você quer saber isso, olha no meu... Como é que é o nome mesmo aqui do Instagram, onde tem os vídeos ali? Eu sempre esqueço. Essa bosta aí, tá bom? Do Instagram. Se você não conseguir achar aí, vai no meu canal no YouTube e tá lá a live de ontem, tá? Esqueci o nome do negócio dos vídeos aí do Instagram. Que cidade. Tá? Então assim, você ouve depois que terminar essa aqui, não tem problema, você pode ouvir primeiro essa aqui e depois você ouve a de ontem, tá? Hoje eu quero falar para você sobre o segundo passo para você ser um crianção, com base em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 ao 3. Se você fizer isso, você vai ser um crianção, tá bom? E isso é interessante para que você, também, minha irmã, tá vendo essa live aqui, você que tá procurando, você que é solteiro, você que quer casar, você olhe muito bem a postura do seu noivo, a postura do seu namorado ou do seu pretendente a namorado. Então a segunda forma de você continuar um crianção, cara, é você impedir o trabalho pastoral na sua vida. Então a primeira coisa é não ouvir os pastores, tá? A segunda forma de você continuar sendo um crianção é você impedir, dificultar o trabalho do pastor na sua vida. Então, verso 1 de 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 de 1 Coríntios capítulo 3, diz assim, irmãos, tá? Então, olha bem, Paulo, ele, apesar dele estar indignado com a igreja, ele abre o capítulo chamando os caras de irmãos, tá bom? Ou seja, ele tá muito fula da vida, ele tá muito indignado, tá muito indignado. Só que dessa forma ele tá tentando jogar luz na cegueira desses caras. Eles estão cegos e Paulo está tentando entrar pelo menos no coração deles. Então ele começa, irmãos. Aí ele diz assim, ó, não vos pude, tá? Ou seja, Paulo ele foi impedido, alguma coisa que esses irmãos fizeram. Escuta aqui, presta atenção. Você que está aqui no Instagram, é muito fácil a tua cabeça ficar perdida até nos comentários aqui. Escuta o que eu estou dizendo. Paulo diz, eu não pude. Ou seja, alguma coisa impediu Paulo de fazer o que ele devia fazer. Tá bom? E provavelmente, que se a gente vai notar aqui no restante do verso,
Paulo foi impedido de fazer o que ele devia fazer por causa da postura dos coríntios. Tá? Ele diz, não vos pude falar como a espirituais. Então aqui, espiritual aqui é a ideia de nascido do alto, aquele que nasceu de Deus, tá bom? Eu não pude falar, Paulo diz assim, irmãos, eu não pude falar com vocês como a espirituais. Ou seja, a postura dos coríntios, você lendo a carta aos coríntios, você vai notar, ela é uma igreja complicada, né? Ela é uma igreja complicadíssima. Então, ela é uma igreja extremamente bagunçada. Paulo diz, eu não pude falar com vocês como gente espiritual. Imagina isso, cara. Você imagina isso. Então, eu não pude falar com vocês como gente nascida do alto. Tá? Como, falar como a espirituais. Tá? Vou pegar aqui 1 Coríntios 3, que eu estou lendo no meu esboço aqui. Eu acho que vai ficar mais fácil lendo aqui na escritura, tá? Eu tenho pavor de falar de Bíblia sem abrir a Bíblia, cara. Então eu boto o texto, às vezes aqui, mas vamos lá. Verso 1, né? Então eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Então, como a carnais. Então, assim, carnais é o cara não regenerado, aquele que tem a natureza terrena, aquele que tem a mente e o coração mundano. Paulo diz assim, eu tive que falar com vocês como a gente fala com um carnal, como a gente fala com um não regenerado, como a gente fala com alguém que não nasceu de novo, tá bom? Como a crianças em Cristo. Ou seja, crianças aqui significa aqueles que tinham sido gerados e associados a irmãos, tá bom? Carnais e crianças aqui estão em sintonia. A ideia aqui não é no bom sentido, como 1 Pedro 2:2 ou Lucas 18:17. Aqui o sentido é totalmente oposto. É alguém que não amadureceu na fé. Alguém que não avançou. Paulo diz, eu não pude falar com vocês como com gente madura. Não deu. Não consegui. Não tive. Eu fui impedido disso. Verso 3. Pera aí. Saiu. Coisa boa, fazer ao vivo assim tem espirro, assim, né? Se estourou a tua caixa aí, tu fica tranquilo aí, tá bom? Estourou talvez a tua caixinha no teu celular aí. Mas não dá pra espirrar, que nem moça, né, cara? Uma vez, a Thalita e eu, nós medimos o tamanho do nosso pulmão. Faz isso com a tua esposa, cara. Nós pegamos um balão, peguei 2 balões e dei um balão pra minha esposa e um balão pra mim. Daí nós enchemos o pulmão de ar. Enchemos. E nós começamos a soprar o pulmão, o balão. Daí ela soprou o balãozinho dela, ficou desse tamanho. O meu balão ficou um enorme de um balão, assim. Assopra o ar até tu não conseguir mais. Tu vai ter mais ou menos uma noção do tamanho do teu pulmão ali, tá? Então vamos lá. Verso 3. Porque há ciúmes, se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Então, Paulo não teve condições de falar com eles como um pastor fala com a igreja, tá bom? Eles tinham uma postura carnal. Então, algumas marcas das crianças. Eu vou falar para vocês aqui, algumas marcas das crianças. Então, primeiro, crianças, tá? Primeira marca das crianças é inveja e ciúme. Então, crianças, elas não suportam o destaque ou o recebimento de presentes para outros. Dons e graça. Então, você imagina assim, ó. Você tem uma criança, quando você chega para um filho seu, eu tô louco para ter mais de um filho, eles serem maiores para me fazer isso. Chegar em casa, né? Então, com um presente só para um. Né? Só para um filho. Né? Entregar, ó. E olhar para os outros e dizer assim, hoje é dia de nos alegrarmos com a vida do teu irmão. Todos nós. Papai também não ganhou presente, nem a mamãe. Hoje é o dia de nos alegrarmos com aquele irmão ali. Hoje é o dia de nos alegrarmos pela vida dele. Aí todo mundo pensa assim, tem que dar presente para todos os filhos ao mesmo tempo, todos iguais. Por quê, cara, se a vida não é assim? Né? Então crianças têm uma dificuldade enorme, enorme de ver as outras crianças ganhando presente. E, cara, por causa do ciúme, por causa da inveja, que está no coração da criança, está no coração, a gente nasce com isso. Ninguém precisa ensinar a gente a fazer isso. E muitos de nós somos assim, com os dons, com a graça de outros irmãos. Existe ciúme, existe inveja dentro do nosso coração. E esse é um pecado, como disse uma irmã esses dias para Thalita e para mim, que as pessoas não têm orgulho de confessar. Não tem alegria em confessar isso.
Porque isso denota que você não é tudo isso que você pensa que é, né? Então a primeira coisa, a primeira marca de uma criança, ciúme e inveja, tá bom? Então, cara, nota, olha pro teu coração. Olha pro teu coração se você encontra isso. Então, quer ser um crianção? Seja ciumento, seja invejoso. A segunda marca, deixa eu anotando aqui, 1, 2, tá? Então, crianças, elas pensam que o mundo gira em torno delas. Por isso que quando os outros recebem destaque ou dádivas, elas não se alegram, elas se entristecem, elas ficam emburradas. Então, assim, elas não apenas são invejosas, mas elas se emburram. Então, se você, cara, quer ser um crianção, se você que tá vendo essa live aqui, você quer ser um crianção, você que tá vendo esse vídeo no YouTube quer ser um crianção, seja emburrado. Seja brabo quando as outras pessoas se destacam. Fique irritado com isso. Se irrite. Terceiro, crianças têm o seu próprio mundo, né? Elas não entendem a diferença entre a realidade e aquilo que elas pensam ser a realidade. Você quer ser um crianção? Viva no mundo de Bob. E como tem adultinho, homenzinho, até casado, com essa ideia. Vivem como uns imbecis. Vivem no mundo de Bob. Vivem no mundo de Bob. Né? Quem se lembra do desenho aqui, o Fantástico Mundo de Bob? Quarto, crianças odeiam submissão. Então tem minha filha, cara, eu fico falando pra ela, não faz isso. Então, agora, a gente botou uma cerquinha na porta da cozinha. E a minha filha, ela ama a nossa cadela. Nós temos uma cadela, um pastor alemão aqui. Ela tem 1 ano, é enorme, já tem mais de quase 40 quilos, acho que tem uns 40 quilos. E a minha filha ama a nossa cadela. Só que a minha filha vai e faz carinho, e a cadela fica brincando com ela. Só que tem a grade, a minha filha bota a mão, e a cadela puxa o casaco da minha filha, e ela puxa bem devagarinho. E a minha filha fica presa ali, rindo. E, cara, eu disse pra minha esposa falou, a gente tem que cuidar disso aí, daqui a pouco a cadela vai arrancar o braço da guria. E eu falo, sai daí, a filha vai te machucar. E ela não sai. Chega perto do fogão, sai daí, minha filha. Ontem eu tive que corrigir ela por causa disso. Então, isso é sério. Você não pode deixar o seu filho colocar a mão dentro da tomada. Então, minha filha, eu tenho uns tampões de tomada, que é pra minha filha não chegar. Só que tem umas tomadas muito antigas aqui em casa. Então a minha filha vai e arranca o tampão da tomada. E ontem eu peguei o tampão, mostrei pra ela e disse, não é pra tu mexer nisso. Coloquei no lugar e tive que corrigir ela. É óbvio que a minha filha não suporta isso. Mas ela não entende. Ela não sabe o perigo que uma tomada é pra ela. A minha filha não entende o perigo que uma panela de pressão é pra ela. Ela não entende isso. Então eu tenho que corrigir ela. Assim como muitos de vocês que estão vendo essa live, você olha para a sua vida, você está diante de algo muito, muito perigoso e você não entende o perigo disso que você está enfrentando. Mas o teu Pai Celestial sabe, está vendo o perigo disso. E Ele vai corrigir você. Ele vai tirar você desse lugar. Ele vai afastar você. Isso é sério. Então, se você quer ser um crianção, seja insubmisso. Seja insubmisso. Faça as coisas da tua cabeça. Viva dando problema. Em quinto, crianças querem que tudo seja feito do modo delas e na hora que elas querem. Elas não conseguem entender que as coisas que elas desejam são prejudiciais, como eu acabei de dizer aqui. Então não apenas elas querem fazer coisas tolas, mas como elas querem fazer as coisas tolas no momento delas. E o escritor de Provérbios fala que nós devemos usar a vara para que a vara retire a tolice da criança. Então se você, cara, se você está vendo essa live aqui e você quer ser um crianção, seguir sendo um crianção, seguir aí na sua vidinha de videogame, na sua vidinha de Champions, tudo bem, cara, tem o seu momento, é legal ver um jogo de futebol, eu amo futebol, é gostoso, sim, é bom ver futebol, é bom isso. Mas a tua vida só gira em torno disso.
só gira em torno do menino Neymar. Sabe, você vê tanto isso, que isso já está indo pro teu modo de vida. Então seja esse idiota. Quer ser um crianção? Seja o idiota. Sexto, crianças não têm o senso de certo e errado. Elas não entendem sobre perigos e sobre virtudes. Elas não têm noção daquilo que é certo, daquilo que é errado. Você não tem noção. Você vive como se as coisas certas fossem a mesma coisa que as coisas erradas. Então seja esse tolo. Continue sendo esse tolo que você tem sido. Continue sendo. Em sétimo, crianças não têm senso de responsabilidade. Você pode ver, crianças não se responsabilizam. Dentro da família elas não sabem seus deveres. Você precisa frisar isso diversas vezes. Eu me lembro, a minha mãe, ela tinha um negócio, ela vendia lanches, e eu tinha que fazer minha parte. Era muita coisa só para a minha mãe fazer. A minha mãe fazia extremamente, a maior parte de tudo que ela fazia. E eu me lembro que o meu dever era fazer suco de laranja. Tudo bem, era bastante suco para minha idade. Eu tinha uns 8 anos. Antes, eu tinha uns 7. Dos meus 7 anos em diante, eu era responsável por isso. Eu fazia todos os dias 5 litros de suco. Todos os dias. Eu me lembro que antes do meu irmão nascer, tinha uma banheira que foi comprada para o meu irmão, uma banheira de dar banho nele. Fique tranquilo que nenhuma criança tinha sido lavada nessa banheira. E eu cortava as laranjas pro suco e as laranjas tomavam conta dessa banheira. Era uma banheira lotada de laranjas. E eu me lembro que quando eu estava fazendo isso, eu me sentia muito injustiçado. Eu tinha meus 7, 8 anos e, tipo assim, tinha que parar. A minha mãe dizia assim, ó, tu tem que fazer isso no dia. Então, é bom tu fazer isso cedo. As laranjas estavam lá cedo. Eu deixava isso pro último momento do dia, né? Então, eu não tinha esse senso de responsabilidade. Então, a minha mãe pegava, ela me chamava, às vezes eu estava no meio da brincadeira, eu via meus amigos brincando, eu tinha que entrar para dentro de casa para trabalhar. E já estava começando essa onda, essa bobagem aí que criança não pode trabalhar, então eu ouvia na televisão o pessoal do Estatuto da Criança e Adolescente que estão defendendo situações de trabalho escravo, né? Crianças no meio das minas, isso é uma outra coisa. Mas eu estava fazendo uma coisa ali que eu estava cooperando para casa, né? Então tinha que fazer isso. E eu me lembro que eu me achava injustiçado porque eu não tinha um senso de responsabilidade. Então, se você quer ser um crianção, seja irresponsável. Seja esse irresponsável que você tem sido. Seja. Oitavo. Crianças não têm empatia. Então elas não se colocam no lugar do outro. Elas não sentem o que o outro sente. Elas não conseguem saber que a atitude delas vai quebrar o coração do outro. Você pode notar isso. Então eu não espero que a minha filha venha ter empatia por mim. Ela não tem. Esse sentimento é um sentimento muito maduro de você se colocar no lugar do outro. Então, se você quer ser um crianção, não tenha empatia, seja um egoísta, pense só em você. O mundo está explodindo. Nós não temos o evangelho avançando como deveríamos. Existem inúmeras nações que não ouviram o evangelho ainda, povos, tribos, línguas. Existem 3.000 dialetos que não têm uma Bíblia na sua língua. E você aí está preocupado. E não tem problema você falar sobre isso, você ver jogo. Né? Você vai ver o jogo da Champions agora, o final de campeonato. Eu sou gremista, é legal, bacana. Mas quando a sua vida se resume a isso, você é um idiota. Você é um imbecil. Continue sendo esse imbecil. Continue sendo esse tolo. Nono. Crianças acham que devem ser aplaudidas pelas mínimas coisas que fazem. Então, fez uma coisinha mínima, ela acha que tem que ser aplaudida. Eu me lembro
que quando eu lavava a louça pra minha mãe, eu acreditava que a minha mãe tinha que chegar em casa e tinha que... Às vezes a minha mãe me agradecia. Ah, obrigado. Só que, cara, por que a minha mãe tem que me agradecer por uma coisa que eu tô fazendo pro bem da família, da casa? Então, quando eu desenhava um desenho horrível, eu desenhava um desenho terrível, a minha mãe, eu pensava que a minha mãe tinha que me elogiar, né? Tinha que me elogiar, bater palma pra mim. Porque os pais acham, às vezes, que seus filhos são gênios. Por exemplo, teu filho mexeu no controle. Deixa eu dizer um negócio, cara, é a coisa mais normal do mundo. Toda criança mexe no controle remoto. Toda criança. Toda criança. Tá bom? Toda criança. Toda criança faz isso. Cara, se você quer ser aplaudido por tudo, viva. Se você quer ser esse crianção, então viva como se a igreja devesse algo a você. Viva como se a igreja devesse algo a você. Crianças, crianças querem sempre ter mais do que os amigos. Quem é que se lembra do Kiko do Chaves, que ele queria ter uma bola quadrada? Vocês se lembram disso? Ou seja, ninguém tem uma bola quadrada, eu quero ser o diferentão. Aquilo ali representa muito bem, cara. Representa muito bem a mentalidade e o coração das crianças. E se você é esse crianção que Paulo falou, você é esse cara que quer só usar os irmãos, que quer sempre ter mais que os outros, que não se alegram com o que os outros ganham. 11º, crianças são egoístas. O que é teu é teu. Né? O que é teu? Não, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Existem pessoas que pensam assim, o que é teu é meu. Aí existe um segundo tipo de pessoa que diz, o que é teu e o que é meu é meu. E existe um terceiro tipo que pensa, o que é teu e o que é meu pode ser nosso. Essa é a mentalidade de um irmão maduro. 12º, quer ser um crianção? Crianças vivem fazendo grupinhos, procuram somente tribos, sabe? Gente que só pensa da forma delas, sabe? Então, assim, é óbvio que você vai andar com pessoas que pensam mais parecido com você. Mas você consegue? Qual o momento que você tem com pessoas que pensam diferente de você? Qual o momento? E aqui eu me dirijo aos jovens homens, dizendo para você o seguinte, presta bem atenção. Você nunca vai ser um homem andando apenas com moleques. Você nunca vai ser um homem andando apenas com moleques. Pare de andar com idiotas e ande com homens de verdade. Homens que amam a Cristo e glorificam a sua causa. Quer ser um homem, cara? Para de andar com idiotas. O fulano não tá fazendo, não é pecado. Não, não é pecado. Mas é idiota. São piadas idiotas, são brincadeiras idiotas. E a tua mente vai se tornando fútil. A tua mente vai se tornando idiotizada. A tua mente vai se tornando... Sabe? A tua mente vai se... Ela foi projetada por Deus para pensamentos elevados. Para princípios complexos. Para desejos nobres. E você tem trazido a sua mente para coisas idiotas, ideias imbecilizadas. Elas não são pecado em si, mas elas vão idiotizando você e preparando você para uma vida medíocre e não para coisas excelentes. A tua mente não foi projetada por Deus para viver essa forma idiotizada de vida. Pare de andar com idiotas e ande com homens de verdade. Pare nesse momento. Aqui
nós vamos definir quem nós queremos ser. Ou vamos ser homens de verdade, ou seremos crianções, ou vamos ser parecidos com Jesus, ou vamos ser parecidos com qualquer idiota que a mídia nos apresenta. Qualquer idiota vem, fala uma coisinha, outra, ele já ganha o nosso coração. Nosso alvo é Jesus. O nosso modelo é Jesus. O nosso modelo é Cristo. Cristo era um homem maduro. Viveu com os olhos fixos na eternidade. Serviu ao seu tempo. Deus veio em homem e nos mostrou como um homem deve ser. Cara, tu só tem essa vida. Tu só tem essa vida. Não desperdiça ela. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais. Eu acho que vou fazer a minha live de amanhã à noite. Fica ligado nas minhas redes sociais, porque eu não faço lives no domingo. Domingo pela manhã eu tenho o culto, eu prego. Eu vou estar pregando na igreja que eu pastoreio, em 2 cultos. Vou pregar às 9 da manhã, 9h30 e às 11h30. Depois eu tenho um encontro com os irmãos. Então eu acredito que eu vou fazer a minha live amanhã à noite. Acho que entre 9 da noite e entre 9 ou 10 da noite. Eu vou fazer a minha live amanhã. E eu encerro aí essa sequência de 3 lives sobre como ser um crianção. E eu tô pensando em começar uma série de lives sobre Jonathan Edwards. Sobre as resoluções de Jonathan Edwards. Ore por isso, tá bom? Lembretes, você pode entrar no meu canal do Telegram, Pastor Jack /Clube da Luta. Tá? E segundo lembrete é estratégia de guerra aqui, lives diárias para homens de verdade, de terça a sexta, às 9 da noite e sábado às 10 horas da manhã aqui no Instagram. Contas e apoia-se. Cara, eu tenho batido muito nessa tecla. Se você tem sido abençoado, tem sido tocado, considera retribuir com uma oferta. Considera isso. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, na descrição tem as minhas contas. Você pode enviar uma oferta para nós. Se você está vendo esse vídeo aqui no Instagram, entra no link da bio e você vai encontrar lá o local onde você pode nos doar uma oferta, tá bom? Vou ficando por aqui, um abraço, até mais, falou!